E aí, pessoal, sejam bem-vindos de novo ao nosso canal. Hoje nós estamos com o nosso 20º vídeo de formação política. Fizemos um percurso aí, para quem está chegando agora por acaso nesse vídeo, fizemos um percurso falando sobre fundamentos da teoria política, sobre alguns autores, pensadores clássicos da política. Depois a gente avançou para um estudo mais da prática das instituições políticas brasileiras e os efeitos que o desenho constitucional brasileiro tem na prática, né? E traçando paralelos, né, com outros países, falando sobre sistema de governo, sobre sistema eleitoral e sobre desenho constitucional. Avançando agora para um segundo momento, que a gente falou sobre eleições, falamos sobre eleições livres e justas, sobre comportamento eleitoral. Tem uma pauta que está em alta agora, saiu nos noticiários nos últimos dias. Eu estou aqui no dia 20 de julho, então é um momento que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP, tem falado sobre o semipresidencialismo, uma proposta que existe para mudar o sistema de governo. Tem um vídeo sobre o sistema de governo no nosso canal, falando sobre os sistemas de governo parlamentarista e presidencialista, que são os dois principais. Mas existe um terceiro sistema, um sistema que seria meio híbrido. Ele não é nem parlamentarista e nem presidencialista, que é o semipresidencialismo, que o presidente da Câmara propõe essa discussão. Algumas outras figuras da política, inclusive do Supremo Tribunal Federal, propõem essa mudança que seria melhor para a política do Brasil, faria melhor para os resultados, né, da nossa política. Então nós vamos falar sobre esse semipresidencialismo. Afinal, o que é isso, né? E o que tem a ver com o presidencialismo, que a gente já viu aqui no canal, e com o parlamentarismo. Basicamente, né, o semipresidencialismo, como o próprio nome já está indicando, ele é um meio termo, um caminho do meio, né, entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Então, lembrando rapidinho aqui, fazendo uma revisão, o que é o sistema de governo presidencialista e parlamentarista, né? Presidencialista, que é o que nós temos no Brasil hoje. O presidente tem mandato fixo, né, 4 em 4 anos, no nosso caso, tem rigidez temporal, então o presidente não pode ser removido do cargo a qualquer custo, que ele tem o voto popular, então é só no caso de cometimento de crime de responsabilidade, mas também exige uma conjuntura política, né, principalmente no parlamento, contrária ao presidente para que isso aconteça, né? E na verdade não é como no sistema parlamentarista, que isso é mais flexível. A população vota para presidente no Brasil, dá o voto direto para o presidente, assim como dá para o parlamento, e o presidente é o chefe do executivo. Então ele é o chefe de governo, ele acumula todos os poderes executivos, né? Ele é o chefe de governo e é o chefe de Estado. No sistema parlamentarista, como a gente viu anteriormente, não é assim, né? O mandato é variável, é mais flexível. A gente não vota para o chefe do executivo, né? As pessoas não votam para o chefe do executivo, votam para o Congresso. O Congresso forma a maioria que elege um primeiro-ministro que vai ser o chefe de governo. Então tem outra legitimidade o sistema de governo, as pessoas só votam para o legislativo e tem uma outra legitimidade, um outro funcionamento, com o parlamento tendo mais força, com o parlamento constituindo o governo desde o momento ali posterior às eleições, né? E nós temos um outro caminho, que é o semipresidencialismo, né? Que aparece depois, é um sistema de governo que surge depois, tanto na experiência prática quanto os estudos sobre ele, né? Países que têm esse sistema de governo: Portugal, França, são os mais conhecidos na Europa, né? Mas também Egito, Ucrânia, Rússia, Síria, Moçambique e tem vários outros países também no continente africano que usam esse sistema de governo. No que consiste, né, o semipresidencialismo, né? Se a gente adota para o Brasil, a população segue votando para presidente também. Segue as eleições para presidente, segue as eleições para o Congresso. Mas esse presidente ele não possui os mesmos poderes do presidencialismo, não acumula todos os poderes executivos com ele. Então, como funciona na França, por exemplo, em Portugal, com algumas diferenças em cada país, mas o conceito em comum é esse: existe um poder executivo no semipresidencialismo que ele é dual, ele é dividido. O presidente ele é eleito pela população e ele é o chefe de Estado. Então ele é o chefe das Forças Armadas, ele tem alguns poderes de veto, ele tem um dispositivo que ele pode chamar novas eleições, mas por outro lado o parlamento eleito nomeia um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro é que vai ser o chefe de governo. Esse primeiro-ministro é que vai montar o governo, que vai tocar as políticas, né? Que vai
trabalhar apresentando projetos junto ao parlamento para aprovar esses projetos, aprovar políticas. Então o primeiro-ministro que faz isso. O presidente tem uma outra função de chefe das Forças Armadas, de participar de eventos, de cerimônias, de ter algum poder de veto aqui ou ali, de poder vetar algumas leis, né, algumas aprovações. O presidente pode ter o poder de veto em algumas medidas que são constitucionais. O presidente tem voz, mas ele não tem todo o poder do presidencialismo, né? O que traz esse modelo? Que é o que se alega justamente. É a maior flexibilidade das relações políticas. Então, de acordo com que a situação anda no parlamento, pendendo mais para um lado ou para o outro, com a maioria que se forma dentro do parlamento, né, elegendo um presidente da Câmara e tal, essa maioria poderia eleger o chefe de governo. É mais estável, né? Traz menos conflitos entre um presidente que é eleito pela população e que ele fica acuado com minoria no parlamento. O semipresidencialismo ele tenta contornar isso, colocando um chefe de governo que vem diretamente do parlamento. A população vai seguir votando pro presidente, mas não é o presidente com todo o poder que tem agora. É um presidente que ele não vai tocar o governo, as políticas de governo na prática. Ele vai ter uma função, vai poder intervir em alguns pontos, ainda vai ter algum poder, mas não tem o poder do presidente como é no presidencialismo mesmo. Então, o que acontece? O governo é formado e ele tem responsabilidade política nesse modelo semipresidencialista. Ele tem responsabilidade perante o parlamento, porque o parlamento é que nomeia o primeiro-ministro, né, chefe de governo. Mas ele também tem responsabilidade política com o presidente que foi eleito. O presidente ele funciona como uma espécie de representante direto da população aqui, enquanto o chefe de governo é escolhido pelo Congresso, que a população também elegeu. Mas o chefe de governo é o Congresso que escolhe. Já o presidente aqui vai servir como... vai ter alguns poderes, poder de veto e tal, mas ele vai servir como mais uma fonte em que o governo vai ter que se reportar de alguma forma, né? O chefe de governo tem que saber lidar de alguma forma e conviver politicamente com esse presidente eleito pelo povo, né? Os modelos variam de acordo com o país, né? Na França, o presidente, então, eleito pela população, é chefe das Forças Armadas, ele deve ratificar as leis, no caso, ele assina as leis que são aprovadas no Legislativo, e ele pode acionar um dispositivo de dissolução do parlamento. Em momentos de extrema crise, ele pode chamar novas eleições, para dar um reset ali na política, né? Na situação política. Existe uma grande influência nesse modelo, né? Uma influência do executivo nos legisladores, pois o primeiro-ministro, que é o chefe do governo, ele já surge da base parlamentar, né? Que nomeia o primeiro-ministro. Então existe uma relação muito próxima. É um regime parlamentarizado, né? Quer dizer, desconcentra o poder, tira poder do presidente e dá mais poder ao parlamento, né? Essa é uma visão de como funciona o semipresidencialismo. Ele vai acabar tirando uma parte dos poderes do presidente justamente para que o parlamento tenha um protagonismo maior, nomeando o seu chefe de governo, né? Da escolha da maioria do parlamento. Não é um parlamentarismo puro, então. Por isso que o nome não é parlamentarismo, né? Não é uma fusão total do poder executivo com o parlamento, como é no parlamentarismo, né? Que o chefe de governo, o primeiro-ministro, faz parte do parlamento e é só ele que é o chefe de governo. Não existe esse compartilhamento de poder com um presidente eleito pelo povo, né? Então a gente pode dizer o que? No semipresidencialismo nós temos um poder executivo dual ou bicéfalo, com dois cérebros, com duas cabeças. Tem o chefe do executivo, o chefe do governo, o primeiro-ministro, que tem o apoio do Congresso, mas ele tem que respeitar as atribuições e o espaço do presidente, que foi eleito diretamente pela população, né? Então vocês vejam como é um sistema diferente, que proporciona composições diferentes, né? Tendo essa figura do presidente, mas também tendo um chefe de governo na prática que veio do parlamento, né? O que está em jogo aqui? É um modelo interessante? É um modelo mais flexível? É um modelo que tende a menos impasse, menos ruptura e menos crise de paralisia, né, no sistema, como
presidencialismo, né? O semipresidencialismo ele é mais flexível. Mas o momento em que está sendo falado isso é muito curioso, porque é um momento em que saem várias pesquisas eleitorais que já colocam mais ou menos o quadro eleitoral do próximo ano a princípio, né? Pelo menos nesse momento, porque as coisas são muito dinâmicas. Um quadro eleitoral entre Bolsonaro e Lula. Então, nesse momento que se existem tentativas de outras alternativas, né, articulações para surgir outros candidatos, surge do legislativo e no próprio judiciário indicações no sentido de mudar o sistema de governo, que vamos lembrar, foi 2 vezes para plebiscito e a população escolheu presidencialismo no plebiscito as 2 vezes. Então, é um pouco complicado falar nisso. Por isso que eu coloquei esse trecho para finalizar com uma lembrança histórica. Cuidado com os casuísmos. Em 61 aconteceu algo interessante, 1961. Jânio Quadros era o presidente. Ele acabou entrando em crise com o Congresso, né? Típico do presidencialismo nosso brasileiro, e ele acabou renunciando na crise. Naquele tempo, as pessoas votavam para presidente, mas elas podiam votar no vice-presidente de outro partido. Olha que loucura, né? Então, o vice do Jânio Quadros era da oposição, era do PTB, era o João Goulart, um político próximo do Getúlio, né? Inclusive familiares, né? De uma linha trabalhista varguista, né? Era um descendente da política getulista. Enquanto o Jânio, que era do governo, que renunciou, era de uma linha de oposição ao Getúlio, de uma direita liberal, né? Então o que aconteceu? Como o João Goulart tinha que assumir como vice, o que o Congresso fez? Pois existia um movimento contra o João Goulart por ele ser mais à esquerda, mais próximo do varguismo. Então se fez um movimento para tirar o poder do Goulart. Se aprovou o parlamentarismo, aí não o semipresidencialismo, mas o parlamentarismo mesmo, só que se manteve o João Goulart como presidente sem poderes. Ele foi presidente durante 2 anos, sem os poderes de chefe de governo, né? Mais ou menos como é a proposta de agora, mas naquele momento ainda se denominava um parlamentarismo com uma figura de presidente que não tinha muito poder. Isso aí foi extremamente casuísta para não dar poder pro Goulart, pro PTB e pro os herdeiros do getulismo, né? Então o que aconteceu? Isso aconteceu em 61, 2 anos de parlamentarismo, e em 63 tem um referendo em que a população vota pelo presidencialismo, que queria que o João Goulart tivesse os poderes de presidente de fato, voltando ao sistema anterior. Volta ao sistema anterior, mas aquele momento já era uma crise que vinha crescendo, com vários fatores externos e tudo mais, que em meio a uma campanha do governo João Goulart, agora presidente de novo, uma campanha por reformas estruturais, reformas de base, reforma agrária, reforma tributária, uma série de reformas que ele anunciou. Isso ocasionou aí alguns medos, algumas incertezas em alguns setores do país e setores da elite econômica, e isso acabou levando ao golpe militar de 64, né? Então é interessante fechar esse vídeo com isso. O sistema presidencialista é interessante do ponto de vista da comparação aí dos sistemas de governo, parlamentarismo, presidencialismo. Ele é um meio termo que dá poder ao parlamento, mas ao mesmo tempo resguarda aquele voto da população para o chefe do executivo, embora não seja com todos aqueles poderes do presidente que a gente está acostumado, né? Essa é uma questão. Mas cuidado com o momento de se utilizar isso. Pode ficar algo casuísta para tirar o poder, seja de Bolsonaro ou seja de Lula, de acordo com o que aconteça, né, nas próximas eleições, ou mesmo se vier outro presidente, né, por fora de Bolsonaro e de Lula, mas que ganhe a eleição, mas acabe ficando com menos poderes, com o parlamento concentrando mais o poder. Então é isso aí, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas era para falar sobre o semipresidencialismo, que faltou essa parte no vídeo de sistemas de governo mesmo, e tratando desse momento específico que está se discutindo isso e que remete a um momento histórico de quando João Goulart substituiu Jânio Quadros e se mudou para o parlamentarismo, né? Então obrigado, gente, peço like aí e apareçam nos nossos vídeos aí. Valeu!